Amém? Algumas perguntas aqui falaram a respeito sobre um namoro. Então, eu vou falar agora sobre os pontos negativos que há no namoro. E talvez vá explicando, depois eu pego e vejo se a gente conseguiu explicar. Aqui teve uma pessoa que escreveu assim: quais as consequências do namoro? Eu vou falar agora sobre os pontos negativos dele. Amém? O namoro, ele é como um carrinho, né, com a roda torta, aquela roda presa. Por mais que você tente andar reto, uma hora esse carrinho vai entortar. Uma hora esse carrinho vai, né, desviar daquilo que você está forçando. Você está ali, ó. Você está aqui dentro, você se converteu, mas você chegou, você foi para o impacto com a namorada, né, e agora... E como que eu faço? Né? Mas aí você fala assim, eu não quero largar essa pessoa, eu gosto dela, né? Ela é uma pessoa perfeita, a gente se dá bem. Só que deixa eu te falar, você está num carrinho de supermercado que a roda está presa. Por mais que você tente, uma hora esse carrinho desviado desse caminho. Por mais que você fale, vamos tentar levar esse negócio, vamos tentar fazer, mas se você não se entregar totalmente num compromisso com o Senhor, uma hora esse carrinho vai tomar outro rumo. Ele vai perder o controle. Então, o primeiro ponto negativo com relação ao namoro é que o namoro ele leva à intimidade, mas não necessariamente a um compromisso. Então, assim, os namoros de hoje em dia que nós temos são pessoas que estão totalmente envolvidas num relacionamento íntimo, né? E a intimidade, ela não só chega ao ponto da relação sexual, mas um desenvolvimento, de uma relação totalmente íntima com a outra pessoa. Mas e o compromisso dessa pessoa com você? Quantas pessoas você já não viu falar que na hora que você estava, que essa pessoa estava se relacionando, engravidou, o cara sumiu? Quantas pessoas, quem trabalha nos kits sabe vários casos desse, que tinha lá tem lá crianças que não conheceram o pai porque o pai sumiu depois que surgiu a gravidez. Eu tenho um primo, ele tem 5 filhos. Só 2 são do mesmo casamento e os outros 3 é uma de cada mãe. E ele paga de pensão, pelo menos da última vez que eu conversei com ele, R$ 1.400 só de pensão. Porque ele só tem 2 da mesma mãe, porque, olha a história, vou rapidinho. Ele já tinha a primeira filha, foi para uma balada, ficou com uma mulher, teve relação com ela, ela engravidou, nunca mais ele viu essa mulher. Passou-se 15 anos, ele encontrou essa mulher e descobriu que ela tinha tido um filho com ele. E aí o que acontece? Ela colocou ele na justiça, ele teve depois os outros filhos, e aí, na justiça, lá no dia lá do tribunal, essas coisas, ele é muito chavequeiro, começou a trocar uma ideia com ela, antes de entrar na sala, decidiram voltar a se relacionar, e aí eles casaram, hoje eles se converteram. Ela já tinha se convertido, e aí ele se converteu, casaram, e agora ele teve a filha com ela num casamento. 5 filhos. 3 de outras mães. Então imagina, a dor de cabeça que esse cara deve ter, né? Ficar com isso. Por quê? Relacionamento de intimidade sem compromisso. Uma noite, ela engravidou. Aí você fala, não, mas isso é história. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é um caso. A gente vê vários. Por quê? Porque o namoro, ele não gera nenhum tipo de compromisso. Rogério, na corte gera, dependendo do nível que você tiver na corte, sim. Porque no nível inicial da corte, nós vamos falar mais tarde, você não tem compromisso ainda com a pessoa. Você só está você está no processo de conhecer a outra pessoa. Tem gente que acha que, não, eu não quero ainda falar que eu vou fazer corte com essa irmã, porque, ou não, eu já vou ter que casar com ela. Não, aí que está. A corte é para você ver se é essa pessoa ou não. Se não for, irmã, glória a Deus, obrigado, mas não sinto que é algo que Deus está preparando para nós dois. Eu acho que eu não sou a pessoa certa para você e vamos fechar aqui essa corte. Amém. Vai para outra. Não assim, né?
Mudando de fila. Calma, não é nesse sentido. Amém? Então, o relacionamento íntimo, ele é uma experiência linda que Deus deseja que experimentamos, mas debaixo de um compromisso. Aquele que é compromissado, né? À medida que ele crescer nesse nível de compromisso, aonde ele vai gerar intimidade. Amém? Então, a intimidade sem compromisso, ela desperta desejos emocionais e físicos que nenhum dos dois pode satisfazer corretamente. Então, é você mexer na onde você não tem ainda, né, força para atuar. Então, às vezes você começa lá a se envolver, ou, né, uma pessoa começa a se envolver de forma tão íntima, mas ela não tem nada a oferecer. Aí perguntaram uma outra coisa aqui. Qual seria a idade certa para se fazer? Qual o tempo certo para fazer? Fazer sei. Deve fazer corte, né? O tempo certo de fazer a corte é o tempo que você pode oferecer alguma coisa para essa pessoa. Ah, Eugênio, mas e se não for ela? Amém. Mas alguma coisa você tem para oferecer. Então assim, você pode fazer corte se você não tem nenhuma estrutura, porque a corte, ela é um relacionamento se preparando para um casamento. Amém? Significa que eu vou casar com essa pessoa? Não, porque ela é o caminho para você avaliar. Chegou lá na frente, não é essa pessoa? Amém. Glória a Deus, não é essa, não é o que Deus planejou nem para você nem para mim. Mas se for, você tem que ter uma estrutura para isso. Qual que é a idade certa? É você que vai me dizer. Você tem 18 anos, mas você, homem, você tem uma estrutura para oferecer para a pessoa que você quer fazer corte? Né? Você hoje, profissionalmente, você está bem resolvido, as coisas estão alinhando, você tem uma condição financeira, você está livre de dívida, né? Você já terminou seus estudos, está terminando, começou a faculdade. O que você tem para falar assim, ó, irmã, se você fizer corte comigo e for de Deus, daqui a tanto tempo a gente consegue casar. Mas se você não tem nada disso ainda certo, caminhando, concreto, não estou falando que você tem que ter uma casa, estou falando que você tem que ganhar X valor, mas se você não tem nada para oferecer, então não comece o que você não vai poder terminar, o que você não vai poder ir além, porque na hora que você precisar dar um passo maior, sendo essa a pessoa certa, o que você tem para oferecer? Você vai tirar a mulher lá da casa do pai, da mãe dela, onde ela tem toda a estrutura, para morar aonde? Para viver do quê? Vamos lá. Então, o namoro, ele tende a pular a fase da amizade. Por quê? Nessa fase, onde você começa, o início da corte, você vai começar a conhecer, observar. Então, você vai começar a entender como que essa pessoa pensa, como que ela vive, qual é o estilo de vida dela. E aí, qual que é a questão? Se quando nós estamos no namoro, a tendência de você pular, você já vai para o hit, já vai para o prazer, já vai para aquela loucura, aquela coisa desenfreada. Mas qual que é o problema disso? Você não conheceu quem ela realmente é. Aí tem pessoas que falam assim, não, eu casei, quando eu casei, mas essa pessoa não era desse jeito, ele não era assim. Lógico que não era. Nem você teve olhos para observar isso. Você já foi direto para os finalmente. E aí você não conheceu a pessoa. Ela fez uma maquiagem, né? Ela fez a Gicana mesmo fala que quando a gente estava namorando, a gente não era convertido ainda, e ela falava que eu prometi mares e fundos para ela e tenho falhado em cumprir isso daí. Né? Eu falei, pois é, né? Joguei isca, você pegou. Glória a Deus que Deus teve misericórdia e nós temos a cada dia alinhado as coisas. Mas esse que é o problema, porque você não conhece a pessoa como ela realmente é. Você está conhecendo aquela que está querendo jogar um H e você cair na rede. E isso que é o perigo. Você não conhece, porque na amizade, quem aqui tem amigos, você sabe. Na amizade você sabe como que a pessoa pensa. Na amizade você sabe do que ela gosta. Na amizade você sabe como ela se comporta em algumas situações. Qual que é o temperamento dela. Um monte de outras coisas. Mas quando você não está preocupado com isso, você já vai para a intimidade profunda. Mas isso daí você acaba não conseguindo avaliar. Na corte você tem oportunidade disso. Amém? Então o namoro ele confunde o relacionamento físico com o amor. Eu já falei isso daqui. Então por várias vezes o amor, as pessoas acham que amar é você estar ali se relacionando fisicamente.
Amar é aquela coisa que você está, se você não beijar, se você não agarrar, se você não tiver uma relação sexual, se você não tiver um contato físico, isso não é amor. Quantas pessoas eu já ouvi falando assim, eu pedi uma prova de amor, ou fulano pediu uma prova de amor. Mas quem diz que prova de amor é ter uma relação sexual? Quem diz que prova de amor é você ter que fazer alguma coisa? E aqui está o desafio. A Giclana vai fazer daqui a pouco algo com vocês para vocês definirem. O que é a pessoa ideal para vocês? O que vocês esperam daquele que vocês desejam lá na frente ser o companheiro ou a companheira de vocês? Porque se você não se firmar num compromisso com isso e buscar diante do Senhor aquilo que você entende, e eu acho que você vai fazer aqui, mas depois você tem que procurar o seu líder e falar, líder, olha aqui, ó, né? Vê se ainda tem alguma coisa que talvez a minha maturidade espiritual ainda não consegui falar assim, não, isso daqui você também deve observar numa mulher ou num homem. Se você não se atentar a isso, o que vai acontecer? Você vai acabar se deixando levar por, né, pressões ou forças naturais. Você vai abrir mão do padrão daquilo que você está escolhendo para viver o resto da sua vida. Amém? Então, assim, você não pode se deixar confundir. Amor não é relação, né, física. Não é a intensidade daquilo que você dá. Não é uma pessoa que te beija, que te abraça, que te agarra, que está ali com você, que ela te ama. Isso a gente sabe. Agora, o amor é, né, a questão da disposição de servir, de fazer o outro feliz. Entre outras coisas que nós vamos ver mais para frente. Então, o relacionamento físico, ele não é igual ao amor. Amém? O namoro, ele isola o casal de outros relacionamentos. Você pode ver, eu conheço pessoas que abriram mão de amigos, de pai, de mãe, de um monte de gente por conta de um namoro. Naturalmente, quando alguém está namorando, o que ele quer fazer? É ficar sozinho. Vai passando aí, daqui a pouco eu pego. Né? O que ele quer fazer? Ele quer ficar sozinho. Então ele fica no escurinho, ele fica na garagem, ele fica dentro do carro, ele fica em casa quando ninguém está em casa, ele não quer ficar naquelas festas de família, aniversário da vovó, que só encontra os tios, que vai ficar falando que você cresceu demais. Entendeu? Então ele vai fazer o quê? Se isolando. Ele não quer mais sair com grupo, ele quer sair sozinho. Eu conheço uma pessoa que, por conta do namorado, ela abriu mão de todas as amizades, ela abriu mão da família, e depois, esse cara, é que não dá para contar a história toda, mas deixa eu ver de uma forma que vocês vão entender. Depois de ela ter aberto a mão de tudo, brigado com família, com todo mundo por causa desse cara, esse cara foi embora para os Estados Unidos, de forma ilegal, e o pai dela morava lá e falou assim, olha, eu tenho dinheiro para uma pessoa, ou você ou o seu namorado. E aí ela pensou assim, não, vai ele primeiro, porque se eu for, ele vai ficar e não vai querer ir depois. Olha o tamanho de segurança que ela tinha. E qual que foi a questão? Ele foi primeiro. Só que ele foi, casou com uma americana, ganhou lá o green card lá, né? Sumiu no mapa e ela ficou aqui. Sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem amigos, sem ninguém. Por quê? Porque ela se isolou de todo mundo, se isolou de outros relacionamentos. Então, o namoro, em muitos casos, ele tira a atenção dos jovens, né, de sua principal responsabilidade, que é se preparar para o futuro. Nós vamos falar sobre o tempo de estar solteiro, que é uma bênção. E por muitas das vezes, quantas pessoas que por conta de namorado pararam de estudar, abriram mão de faculdade, abriram mão de trabalho, porque ia ficar longe, porque ia ficar distante, porque não ia dar tempo de se ver, porque, por um monte de motivos. Então, por várias vezes, né, as pessoas abrem mão, e foi o que o pastor falou aqui de manhã. O jovem, né, ele tem uma situação de que ele não está preocupado de como que vai ficar, como que vai ser o futuro dele. Ele não está preocupado, né, o que ele vai ser na vida. Ele não está preocupado na estrutura que ele vai ter. Ele está preocupado no hoje, de curtir e de aproveitar. Mas o problema é que o hoje passa, e passa rápido. E o que você vai oferecer lá na frente? O que você tem para a sua vida? Não é só o que você vai oferecer, mas o que você construiu. Ao ponto de você falar assim, olha, glória a Deus, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou uma pessoa decidida, eu tenho... O que você vai ter? Por quê? Porque lá atrás você abriu mão disso. Amém? Vixe.
O namoro pode causar desgosto com o dom de permanecer solteiro. A gente vai falar sobre isso, que há uma bênção nesse tempo de estar solteiro. Você precisa aproveitar isso. E o namoro, ele cria um ambiente artificial para avaliar o caráter de outra pessoa. Então, assim, o melhor momento para você avaliar quem a outra pessoa é, nesse momento que você vai observando. Só que o namoro, ele cria um ambiente artificial. Você não consegue avaliar quem realmente a pessoa é. Aí você vai avaliar quando você está lá, casado, morando junto, ou quando você foi largado, abandonado, e você fala, jamais imaginei que essa pessoa ia fazer isso. Amém? Então, como que você deve, as decisões que você deve tomar para vencer esses problemas de relacionamento? Então, alguns princípios que vão ajudar até mesmo depois do casamento. Primeiro, renovando a mente pela palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo hoje. Em nome de Jesus, tem que descer no seu espírito. Você tem que receber isso e falar assim, Senhor, é esse o caminho, o padrão que eu devo fazer. Enquanto isso não for renovado dentro de você, nunca você vai entender de fato o que é a corte e o que é esse relacionamento. Você precisa se dispor a ser renovado pelo Espírito. Por vezes, talvez você casou e tem algumas coisas que você tem que alinhar ainda no seu casamento. Por quê? Porque começou de forma errada, começou de forma torta e agora tem que ser ajustada. Amém? Então, uma mentalidade errada é sobre a cruz. Então, a cruz, ela é a vontade de Deus para cada um de nós. Jesus queria ir para a cruz, irmãos? Jesus queria? Não, ele não queria. Mas ele se sujeitou, se submeteu à vontade de Deus. Então, a cruz, ela não é um peso. Quando eu me converti, eu lembro até hoje, não lembro em que situação. Mas eu falei para o Ezequiel assim, tem que carregar a cruz, que não sei o que lá. E ele falou assim, não, irmão. Um dia você vai entender que a cruz não é um peso. A cruz é uma submissão, é uma renúncia, né? É se sujeitar à vontade do Senhor, que é muito melhor do que a nossa. Então, por vezes, né, a nossa mentalidade é errada, que a gente acha que tudo vai ser um peso, quando na verdade você tem que se submeter ao Senhor, né? Tomar a cruz, renunciar, e aí as coisas vão melhorar. Amém? Então o amor, ele sempre busca o melhor para o outro. Quando você pensa em amor, Jesus, né, Deus, quando decidiu, né, por amor, né, a mim e a você, ele entregou o Filho. Isso foi um amor de quê? De fazer, né, a alegria, a felicidade, de servir ao próximo. Então ele busca sempre o melhor para o próximo. Deus não queria que nós ficássemos nessa vida pecaminosa, nessa vida perdida, nessa vida caída. Por isso, ele entregou, por amor, o Filho dele para pagar pelo meu e pelo seu pecado. A mesma coisa vai ser no nosso casamento, no nosso relacionamento. O amor, ele tem que ser algo que vai para servir a outra pessoa. Então, ele é um relacionamento de oportunidade de viver o amor genuíno de Deus. Então, nós precisamos entender que, à medida que nós formos nos relacionando, né, o amor vai ser algo que vai despertar o servir, o renunciar e o se sujeitar para que a outra pessoa viva melhor. Amém? 5 minutos, só para você dar uma acordada, que tem uns irmãos que estão numa luta aí. 5 minutos, só para você dar uma chacoalhada, vai lá, usa o banheiro rapidinho, e eu vou entrar no último tema. Oi?